tá gravando a aula a partir de agora. Quando eu estiver explicando, se você tiver dúvida, você habilita o seu microfone e fala comigo, tá bom? Certinho? E se for alguém chegando na nossa aula enquanto eu estiver explicando, vou aceitando o nosso colega aqui na nossa aula. Então, eu vou continuar com vocês a compartilhar aqueles slides, né? Que nós começamos na aula passada, né? O Vinícius está com o áudio ligado, é o único. Então, desliga aí, por favor, que eu já tinha desabilitado de todo mundo, tá? Então, faça o favor aí de desativar o microfone. Vocês podem ativar quando estiverem com dúvidas, tá? Então, a gente falou, né, pessoal, sobre o início das grandes navegações que surgiram da necessidade de conseguir vir comercializar aqui nas Índias, né, no Oriente, onde hoje nós conhecemos como Ásia, não é mesmo? E aí, pessoal, a gente viu que essa necessidade de vir buscar mais especiarias para fazer o comércio se dava exatamente pelas altas taxas que o Império Otomano estava exercendo sobre essa região aqui, que era a principal área onde as mercadorias do Oriente chegavam até a Europa, né? Então, esse controle desse Mar de Mármara e dessa parte do Mar Mediterrâneo impedia com que os comerciantes europeus lucrassem muito com a venda dessas especiarias aqui na Europa. Então, aí essas coroas essas coroas europeias começaram a pensar: como que eu vou fugir dessas elevadas taxas, desses elevados impostos que eles estavam cobrando aqui nessa região? Bom, talvez a gente consiga encontrar outra rota para chegar até as Índias, ou então chegar até o Oriente, não é mesmo? E aí, português saiu na frente, né? Os portugueses saíram na frente na tentativa de conquistar um local para onde eles acabavam buscando essas áreas para buscar essas especiarias, né? E aí, o que a gente pode ver que Portugal fez? O rei Dom João, deixa eu ver se tem alguém me chamando aqui no bate-papo. Muito bom, Davi. Depois você passa para a gente qual que é esse vídeo, esse documentário aí, tá bom? O Davi chamou aqui no bate-papo dizendo que ele assistiu um dia desses um documentário na Netflix sobre o domínio de Constantinopla, tá? Então depois, se você quiser no final da aula passar para a gente o nome, já que nós estamos com bastante tempo aí em casa, a gente pode assistir, tá bom? Então, como assim que Portugal saiu na frente, né, para tentar buscar outras rotas para chegar até o Oriente? A gente percebe que o rei português chamado Dom João I, ele quis fundar o que a gente conhece como Escola de Sagres ou Vila de Sagres. O que era isso? Era uma reunião dos melhores profissionais que tinha dentro da Europa. Esses profissionais, eles deveriam desenvolver a navegação portuguesa. Então, você tinha cartógrafos, geógrafos, carpinteiros, matemáticos, astrônomos, ou seja, os melhores profissionais para eu conseguir desenvolver uma rota, pensar quanto tempo o barco deveria demorar para chegar até as Índias, construir mapas que me mostrassem qual seria o caminho adequado para seguir, matemáticos para me mostrar o quanto de carga que aquele navio poderia superar, o quanto de alimento eu teria que levar dentro do meu barco para que conseguisse superar toda essa viagem, tendo alimentos e água para todos, e assim por diante. Então, esses profissionais reunidos receberam o nome de Escola de Sagres ou Vila de Sagres. Tudo bem? E aí, quando essa Escola de Sagres foi organizada, parte do dinheiro investido para contratar esses profissionais era arcado pelo rei. Então, o reinado é que pagava isso. Metade era pago. E a outra metade era financiado, era investido pela burguesia. Bom, para o rei era legal, porque ele ia continuar recebendo mais impostos em cima daquilo que seria vendido. Então, está justificado porque que ele pagava metade daqueles investimentos feitos na escola de Sagres. Por outro lado, a burguesia, ela também resolveu investir
porque ela receberia mais lucros com esses produtos vindos da Índia por outra rota que não passasse ali por Constantinopla. Tudo bem? Pois não, Antônio? É, os burgueses, eles vendiam só para Portugal porque eles traziam coisa desde lá. Porque senão, como é que eles iam continuar ganhando dinheiro? Eles vendiam para toda a Europa, não era? A gente vai ver depois como é que isso se relaciona, tá? Tá bom? Daqui a pouco a gente vai chegar aí. Mas era burguês só de Portugal, né? Tinha tantos assim? Ou era só alguns? Sim, era bastante, mas não era a maioria da população. A maioria da população era civil comum, tá? Eram empregados. Mas alguém levantou a mão, não vi nome, pode falar. Fala. Mas e Espanha? Não, por enquanto, quem saiu na frente, o que é pioneirismo? A pessoa que primeiro fez aquilo, tá? Então, primeiro, quem tentou investir na sua navegação, para melhorar a navegação, para conseguir chegar às Índias primeiro, foi Portugal. Aí, depois que a Espanha entrou na brincadeira, tá? Então, a gente está falando primeiro, quem que começou? Portugal, certo? Entendeu? Então, Portugal ele foi o primeiro a tentar investir aí na melhoria da sua navegação, tá? E aí, essa escola de Sagres, ela tinha basicamente que pensar em superar o Mar Tenebroso. Quem que era esse Mar Tenebroso que eu comentei ontem com vocês? O Oceano Atlântico, né? O Oceano Atlântico recebia esse nome porque até esse período, 1400, né, o início dos anos 1400, as embarcações elas eram muito simples, as embarcações elas eram muito frágeis. E aí, quando elas se lançavam ao mar, se o mar estava muito agitado, se tinha uma chuva, alguma coisa, essas embarcações naufragavam. E eram pouquíssimas as pessoas que conseguiam retornar para o continente. E aí, então, no imaginário da população, começou-se a dizer que dentro desse mar, dentro desse Oceano Atlântico, tínhamos vários monstros marinhos que, no meio do mar, quando a embarcação chegava bem longe do continente, esses monstros vinham, pegavam essa embarcação e levavam lá para o fundo do mar. Se não bastasse isso, dizia-se que o nosso planeta ele tinha uma borda com um final infinito. E então as embarcações vinham, vindo, tocadas pelo vento, e quando chegavam na borda do nosso planeta, caía num barranco infinito. Olha para vocês verem. E eles acreditavam que quem segurava o planeta era um monstro? Não era isso não, tá? Aqui é que tem um monstro ali embaixo. A água do mar, e dentro da água do mar tinha um monstro que poderia vir, como essa representação aqui, pegá-los e levá-los para o fundo do mar. Então, como eles não sabiam por que as embarcações não voltavam para o continente, os povos europeus observavam essa situação toda acontecendo e começava, dentro dos mapas que eles desenhavam, as ilustrações, desenhava esse mar de fato tenebroso. Só que olha só, quando a gente vai observar o mapa mundi, a gente está falando de Europa, essa partezinha que eu estou contornando aqui com o mouse, né? Então eles sempre navegavam pertinho do continente. Certo? Então eles achavam que só tinha isso daqui de terras? Isso, eu vou mostrar um mapa depois para vocês, acho que foi a Letícia que falou, né? O que eles conheciam do nosso planeta, que era muito pouco perto do que a gente sabe que existe hoje. Né? Então eles navegavam aqui só pertinho. Então olha o tamanho do Oceano Atlântico, né? E eles só navegavam aqui pertinho do litoral. Quando às vezes um barco se afastava um pouquinho, que pegava o mar agitado e afundava, ele não tinha condição de voltar. Daí então que a gente chama esse Oceano Atlântico que nós conhecemos hoje de Mar Tenebroso até o final do século XIV, início do século XV. Professor, mas tipo, ok, como eles acharam que estava cheio de monstros? Tenho duas perguntas. Primeiro, ninguém sobrevivia nesses naufrágios para contar para os outros que não tinha nada disso? Não. Pouquíssimas vezes era que alguém conseguia sobreviver. E aí, quando as pessoas sobreviviam e chegavam, você não sabia nem explicar o que foi que aconteceu, que levou o barco a naufragar. Daí que reforçava a ideia de que o Oceano Atlântico era o mar tenebroso povoado por monstros. Tá, mas como que eles fizeram para descobrir que não era isso? Porque se todos os mares naufragavam... A gente vai ver agora, tá?
E aí, o que acabou acontecendo? Dessa escola de Sagres, turma, conseguiu-se fazer barcos que eram mais resistentes, mais bem feitos do que os Essa barcos que cruz existiam é a até o dos. momento. E Essa aí, cruz é a dos. Aquela, das cruzadas? geralmente, não necessariamente é a mesma, tá? Essas cruzes que tinham geralmente nas velas das caravelas, que são esses barcos grandiosos aqui, eram cruz para mostrar que essa expedição tinha apoio da Igreja Católica, certo? Por isso que geralmente elas tinham essas cruzes. Quando as cruzadas aconteceram, os cruzados tinham na sua armadura ou no seu escudo uma cruz exatamente mostrando que era uma missão religiosa, com apoio da igreja, né? Então, sempre que essa cruz ela era colocada em algum instrumento, em algum objeto, era exatamente para mostrar que tinha apoio da igreja, tá? Que ali eram católicos que estavam naquela missão, no caso aqui de uma expedição marítima, tá? E eles conseguiram, então, pessoal, fazer barcos bastante resistentes. E aí, esse carinha aqui, ó, no ano de 1434, ele conseguiu sair aqui de Portugal, que está mais ou menos onde eu estou passando o mouse, acho que vocês estão conseguindo enxergar, e ele veio. Vamos começar a navegar, então, nesse mar tenebroso. Vamos andando, nadando, andando, navegando, navegando. Opa, chegamos nesse lugar chamado Cabo de Borrador. Até então, pessoal, nenhum europeu, pelo Oceano Atlântico, tinha chegado tão longe. E aí, então, esse Gil Eines, ele consegue voltar para Portugal e levar as experiências dele, do que ele tinha enfrentado nesse Oceano Atlântico, nesse mar tenebroso, né? E aí, quando eles conseguem chegar a esse Cabo do Borrador, foi uma festa em Portugal, porque eles conseguiram entender que o barco que eles tinham feito eram barcos mais fortes, mais resistentes, que conseguiam, né, alcançar distâncias bastante longas. E aí, chegando ao Cabo de Borrador, foi uma experiência para eu conseguir chegar até outros lugares. E foi aí, então, que Portugal conseguiu buscar forças para investir ainda mais nessa navegação. E o que acabou acontecendo? No ano de 1487, esse carinha aqui, ó, chamado Bartolomeu Dias, já sabendo que nessa pontinha aqui onde eu estou com o mouse, era o Cabo do Borrador, e já tinha sido superado, Bartolomeu Dias disse o seguinte, olha, eu vou tentar descobrir qual que é o tamanho desse continente africano. Eu vou descobrir uma rota para a gente chegar às Índias a partir do litoral da África. Por quê, pessoal? Que era importante contornar o litoral da África, porque eles sabiam que existiam esse continente, mas não sabia o tamanho dele, porque os europeus tinham tido contato apenas com o norte da África. Aqui onde eu estou passando o mouse, o que tem aqui? O deserto do Saara. E aí, eles achavam que o deserto do Saara era tão quente que apenas monstros sobreviveriam aqui. Então, os europeus nunca ultrapassaram o norte da África. Então, apesar deles saberem que aqui existia um continente, eles não sabiam qual era o seu tamanho. E aí, Você pode. Só um minutinho. E aí, quando eles conseguiram superar o Cabo de Borrador, Bartolomeu Dias foi aí o expedicionário responsável que assumiu a liderança de conseguir descobrir qual que era a proporção desse continente chamado África. Primeiro, acho que foi a Luísa que chamou, foi isso mesmo? Foi. Fala, Luísa. Quanto tempo mais ou menos ele demorou para ir e voltar? Aqui, ó, 1 ano. Certo? Aqui a data aqui no mapa. Pois não, quem que é o outro? Renato? Sou eu. Você Pode pode falar. voltar um slide rapidinho, só para mim tirar print? Aí. Ô, Renato. Posso fazer minha pergunta? Renato, Mas entendi eu outra vou, coisa. se você quiser tirar print, pode tirar, mas depois eu vou colocar no SAS Conecta os slides para vocês, tá? Fica até mais fácil de vocês estudarem, certo? Aí você já tem todo o conjunto dos slides. O Pode do falar, último capítulo tá lá também? O do capítulo Ou você vai pôr 4? junto? 4 acho que eu já coloquei, tá? Mas se quiser, Sim. eu coloco de novo junto com essa aula. Você põe, por Ô, favor? Bia, mas como que ele sabia que onde Tá, ele mas chegou agora a minha era o dúvida fim? é o Peraí, um de cada vez. Antônio, pode falar.
Tá, já que obrigado por fazer isso, mas a minha dúvida é o seguinte: eles acharam que era pequena e eles achou que pela África eles já iam conseguir chegar na Índia fácil. Aí quando ele chegou ali no Rio, ele descobriu, não vai dar pra chegar lá não. O Vamos ver. suprimento acabou, o que aconteceu? Cenas dos próximos capítulos. Calma aí. Fala, Luísa. Ô, Bia, mas como que ele sabia que onde ele chegou era a ponta da África? Tá, então vamos ver o que foi acontecendo, tá? Então é o seguinte, então no ano de 1487, então Bartolomeu Dias saiu aqui da capital de Portugal, Lisboa, com o intuito de descobrir qual que era a extensão do litoral africano. Então ele veio navegando e parou aqui em Cabo Verde. Nesse local, ele fez acordo com a população que morava ali para que reabastecesse a embarcação deles com alimentos e tudo mais em troca de algumas moedas, principalmente ouro e prata. Eles ofereciam isso para essa população, mas também oferecia armamento, também oferecia ferramentas e inclusive algumas coisas que na Europa tinha que não tinha, como algumas mercadorias, certo? Então olha só, ele foi fazendo essas paradas aqui, ó. Certo? Tudo bem? Que foi acontecendo ao longo de muito tempo. E aí, ele chegou bem aqui na pontinha da África e percebeu que ele já tinha, pelo Oceano Atlântico, contornado toda a extensão da África. Porque ele estava lá no meio do mar, não conseguia enxergar a terra nem mais para cá e nem para cá, só tinha terra até aqui. Então, ele entendeu que aonde ele chegou, que era uma pontinha ali do continente, que era o limite do continente africano dentro do oceano, com o litoral do Oceano Atlântico. E o que ele faz então? Volta para Portugal para contar ao rei aquilo que ele tinha descoberto, né? Que era como que era toda a extensão do litoral africano. Só que quando ele chegou lá para o rei Dom João, ele falou: nossa, gente, cheguei num lugar e eu dei o nome de Cabo das Tormentas. O lugar difícil de chegar. Quando ele saiu, pessoal, para chegar aqui, a viagem dele foi muito tumultuada, foi muito atormentado, o mar muito agitado e tudo mais. Então, por isso que quando ele chegou nesse lugar, ele deu o nome de Cabo das Tormentas. E aí, quando ele voltou para Portugal, o rei Dom João falou assim: você tá doido, Bartolomeu? Eu não vou dar o nome desse lugar de Cabo das Tormentas. Pelo contrário, nós agora temos a esperança de conseguir chegar em outro lugar, chegar às Índias, que é onde nós queremos. E aí, então, o rei Dom João rebatizou o Cabo das Tormentas, esse lugarzinho aqui. Como que passou a se chamar? Cabo da Boa Esperança. Por quê? Porque agora, tendo as informações de quanto tempo que levaria essa viagem, o quanto de suprimentos a embarcação deveria levar, e assim por diante, eu tenho uma nova esperança para conseguir chegar às Índias. E aí, então, Bartolomeu Dias não ficou muito satisfeito de ter o seu local batizado, rebatizado, mas o Bartolomeu Dias foi o primeiro português a conseguir descobrir qual que era a extensão do litoral africano banhado pelo Oceano. Mas era muito movimentado então, né? Para ele ter posto esse nome. Devia ter muita onda. Isso, era agitado, não movimentado, tá? Porque numa carta, inclusive, sempre que havia uma expedição, havia alguém, geralmente um escrivão, que registrava, fazia um diário de bordo, anotava o que foi que aconteceu, se a tripulação teve uma briga, se teve alimento, se não teve, se a viagem foi tumultuada naquele dia, se não foi. E aí, inclusive, não sei disso, se a gente for pegar no português antigo, né? Está escrito lá que a viagem foi atormentada, ou seja, foi muito difícil superar esse mar tenebroso, né? Que aí, pessoal, o que eles começaram a perceber? Que começaram a navegar por locais distantes do litoral e a embarcação deles não foi levada para o fundo do mar por monstros, né? E aí, o que acabou acontecendo? Depois que se descobriu o Cabo da Boa Esperança por Bartolomeu Dias, o rei de Portugal falou: olha, acho que a gente dá conta de chegar até lá. E aí, então, no ano de 1498, esse carinha aqui, ó, o Vasco da Gama,
que era um nobre português, ele foi o chefe de uma expedição marítima para conseguir chegar às Índias, certo? E para que o Vasco da Gama queria chegar às Índias? Mais especificamente na cidade que era mais movimentada nas Índias, a cidade de Calicut. Ele queria fundar um entreposto comercial. O que é um entreposto comercial? Seria um local dentro daquela região aonde Portugal poderia vender e comprar mercadorias, certo? Então, quando a gente observa esses locais aqui que Bartolomeu Dias chegou, a cada lugarzinho que ele parou, ele fundou um entreposto comercial, um local onde ele adquiria e onde ele vendia mercadorias, certo? Às vezes por troca ou às vezes por venda mesmo. E Vasco da Gama, ele recebeu essa missão, foi o líder dessa expedição para fundar esse entreposto comercial aqui nas Índias, certo? Para conseguir fazer esse entreposto comercial, o Vasco da Gama levou muitos presentes de produtos que eram típicos da Europa, como perfumes, tecidos e joias, para o Samorim de Calicut. Bia, o que é Samorim? É como se fosse o governador, tá? Dessa E eles cidade ficaram aqui. com a área? Calma, vamos lá. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E aí o Vasco da Gama conseguiu contornar a África, navegou bonitinho o Oceano Índico, chegou à cidade de Calicut. E aí chegou à cidade de Calicut, o Samorim com toda a sua equipe o recebeu, e o Vasco da Gama, quando foi fazer o seu pedido, entregou aquele tanto de presente para o Samorim. Aí o Samorim começa a abrir os presentes e fala: ó, até gostei dos presentes, mas eu não vou autorizar Portugal fundar um entreposto aqui na cidade de Calicut. O que aconteceu com o Vasco da Gama? Ele ficou possesso, ele ficou muito bravo, ficou decepcionado porque ele tinha gastado muito tempo da sua vida nessa viagem. Se ele tivesse conseguido fundar esse entreposto comercial em Calicut, ele voltaria para Portugal como se fosse um herói português, né? E ele não conseguiu fazer isso, porque os presentes não agradaram ao Samorim o suficiente para ele autorizar a fundar um entreposto comercial nessa cidade, certo? E aí o que o Vasco da Gama faz quando ele fica decepcionado, né? Porque teve o seu pedido recusado? Ele junta os marinheiros que estavam na sua expedição durante a noite, eles tacam fogo em tudo quanto é lugar da cidade de Calicut, monta nos seus navios e foge de volta para Portugal, certo? Bom, o que Mas você ele pode não pegou pensar? nada, não roubou nada. Não fez nada, só simplesmente atacou a cidade, certo? E aí, a gente pode pensar, qual que foi a contribuição do Vasco da Gama para as grandes navegações? Ele só conseguiu, de simplesmente fato, fez ele saiu lá de Portugal, contornou a África para chegar às Índias. Ele não cumpriu com o objetivo com o qual ele saiu lá de Portugal, mas ele conseguiu ter um fato. Opa, pessoal, desliga aí o microfone. Tô dando interferência. Tremeu tudo. Desliga aí o microfone, por favor. E aí, então, ele foi aquele cara que conseguiu fazer essa grande viagem e chegar até as Índias. Ele não cumpriu com o seu objetivo, que era fundar esse entreposto, mas ele conseguiu chegar até as Índias, certo? Tudo bem? Alguém ia perguntar alguma coisa. Quem que era? Letícia? Eu Então fala, também. por favor. Então fala, Antônio. Então, ele foi até lá na Índia através da África e chegou lá. Uhum. Só que ele não conseguiu fazer o que ele queria, né? Não. Mas se ele conseguisse, aquela área inteira ia ficar para eles? Não é que ia ficar para eles. Ele ia poder chegar aqui, Portugal sempre ia poder chegar aqui e fazer negociações de compra e venda de mercadorias. Isso Mas no essa entreposto era... comercial. Ele não iria Entendi. dominar. Ele ia fazer uma negociação. Por isso que ele levou presente, para tentar agradar esse Samorim. Certo? E minha dúvida é, Ah. esses mapas não eram confidenciais? Não, Tipo, na verdade confidencial assim. para Espanha, por exemplo, não Isso ficar sim, eles não, sabendo. isso, não tinha, até porque a comunicação naquela época era muito difícil, né? Então, compartilhar alguma coisa demorava dias, né, para Entendi. acontecer isso.
tá? Então a população não ficava sabendo direito Não, o não. Só quem caminho. Ela estava só sabia que ele envolvido. conseguiu. Isso. Basicamente, quem estava sabendo era a coroa portuguesa e quem estava envolvido na escola de Sagres, tá? E aqueles burgueses que financiavam as expedições, tá? Pessoal, e aí, sabendo que Portugal estava se lançando ao mar, a Espanha começou também a pensar: bom, se Portugal está conseguindo ir cada vez mais longe, eu acho que eu também consigo. E aí, né, a Espanha também começou a se lançar ao mar, chegar em alguns locais da África, para conseguir buscar a sua própria rota para chegar até as Índias. Só que aí, esse carinha aqui, ó, carinha, olha que cara alegre, né? Que cara de vontade de ser amigo dele, né? Olha que carinha boa que esse rapaz tem. Chamado Cristóvão Colombo. Acho que todo mundo já ouviu falar dele. Cristóvão Colombo, no ano de 1492, ele era italiano, mas ele era um líder marítimo muito grande, tá? Então, ele tinha um conhecimento marítimo gigantesco. E aí, ele mesmo sendo italiano, ele prestava serviços para quem o pagasse, certo? E aí, ele começou a perceber que os reis espanhóis, o rei Dom Fernão e a rainha Isabel, eles estavam ficando meio que com dor de cotovelo de ver os avanços cada vez maiores de Portugal na navegação. E aí, Cristóvão Colombo, se aproveitando, né, dessa dor de cotovelo que a Espanha estava, foi até a Espanha e fez uma proposta inusitada para os reis espanhóis. E aí ele pegou e falou o seguinte para os reis espanhóis, né, para tentar convencer o Dom Fernando e a Rainha Isabel a financiar a sua viagem até as Índias. Ele falou o seguinte: olha, eu acredito, de acordo com o que Ptolomeu, com o que Galileu escreveram, que o nosso planeta ele é redondo, certo? Bom, se o nosso planeta é redondo, se eu estou aqui, se eu quero ir para as Índias, eu posso vir para cá ou eu posso vir para cá para chegar até as Índias, certo? E aí, ouvindo toda a explicação que o Cristóvão Colombo tinha, Fernando e Isabel olharam para o outro e falaram: olha, pode ser que esse cara tenha razão. E aí eles acabaram pagando para que Cristóvão Colombo fosse se lançar ao mar para tentar encontrar uma rota para as Índias. Então Mas ele ele saiu com achava lucro, né? que ele podia chegar ao Oriente navegando a oeste. Então, se a gente fosse ver o mar aqui, bom, aqui está Portugal e aqui onde eu estou circulando agora é a Espanha. Bom, Portugal fez esse caminho aqui, ó, não fez? Ele achava que se ele saísse aqui da Espanha e viajasse ao oeste, ele conseguiria chegar até o Oriente, até as Índias, porque ele acreditava que o planeta era arredondado. Só que o que tinha no meio do caminho? A América. Se a gente fosse ver o mapa mundi, deixa eu mostrar o mapa mundi para vocês. Se a gente fosse ver, olha aqui, esse amarelinho aqui que eu estou passando o mouse é a Espanha. Ele queria sair da Espanha e chegar até as Índias para o oeste. Só que tinha aqui no meio do caminho a América. E aí ele acaba então chegando num lugar lá na região do Caribe que ele olhou terra à vista, viu aquela praia maravilhosa, aquele tanto de árvore e falou: chegamos às Índias. Ele acreditou, pessoal, que tinha chegado às Índias. E aí ele chega, desce com a sua tripulação, encontra com aquelas pessoas esquisitas, aquele povo que andava pelado, tinha umas tintas no corpo, não falava espanhol, não falava português, não falava italiano, um povo esquisito, né? E aí ele acaba retornando para a Espanha, tá? Ele, pessoal, acreditava piamente que tinha chegado até as Índias. 2 anos depois, um cara chamado Américo Vespúcio, ele vem nessa viagem ao oeste e, de fato, ele explora esse local e diz, né, que onde ele chegou não era as Índias, e sim um novo continente. Que continente era esse? A América, tá? E aí, meninos, eu quero mostrar para vocês alguns mapas, né? Então aí, até a Letícia tinha me perguntado sobre aquilo, né? Eu queria que vocês olhassem isso daqui. Mas Olha o só, Américo olha esse Peraí, mapa. era Peraí, gente. era Deixa de eu terminar Portugal? aqui. Deixa eu terminar aqui. Olha só.
Quando a gente observa esse mapa é anterior às grandes navegações. Então, o que tem nesse mapa? O que os mapas mundi representavam? A América, aqui Portugal, Espanha, Itália, Grécia, aqui onde eram as Índias e o norte da África. Era isso que eles conheciam do mundo, tá? Olha esse outro mapa, o norte da África também representado, a Europa, aqui as Índias, que era onde eles conheciam. Então, não se sabia da existência do resto da África, muito menos da América. Olha para vocês terem ideia de um tipo de mapa que eles desenharam. Europa, uma parte da África, e a Líbia, que era uma partezinha do norte da África. Então, eles não sabiam que o mundo era tudo isso. Se a gente fosse observar, comparar aquele mapa, isso que está em amarelo era o que eles conheciam. Então, as grandes navegações propostas aí por Portugal primeiro e depois pela Espanha, que chegaram a locais cada vez mais distantes, mostraram para os europeus que o mundo era muito maior do que isso que eles conheciam. Eles passaram a descobrir a totalidade do território da África e descobriram um novo continente, que foi chamado de Novo Mundo. Então, quando Cristóvão Colombo ele vem navegando a oeste, ele não tem noção de que ele chegou aqui no Caribe e chegou nesse novo mundo. Ele chegou para ele nas Índias. E quando ele volta para a Espanha, ele chega falando que de fato ele conseguiu chegar até as Índias. E aí, um tempo depois, a gente percebe que Américo Vespúcio, através de uma expedição espanhola, consegue chegar nesse novo mundo e percebe que aqui não é as Índias. E aí Cristóvão Colombo, o pessoal morre sem saber que ele tinha descoberto um novo continente. E aí quem que recebeu todos os louros por ter descoberto esse novo mundo? Américo Vespúcio. Tanto é que esse continente chama-se América. Tudo bem? Então, olha só, quando a América foi descoberta, né, olha como que esse mapa mundo já está diferente daqueles outros que a gente viu. A gente vê a América representada, a Ásia com um pouco mais de áreas sendo desenhadas, mas olha a África, olha a América. Não é um mapa como nós conhecemos hoje, mas mostra que esses dois continentes já estavam sendo explorados, já estavam sendo dominados e conhecidos pelos europeus. Então, olha como que o mapa mudou desse mapa, por exemplo, para esse daqui. Né? Esse aqui já está muito mais próximo desse mapa que a gente conhece do que esses outros aqui, não é mesmo? Porque o mundo foi sendo descoberto. O mundo foi sendo descoberto e junto com ele os mapas passaram a ser também explorados. Pessoal, e olha só, aí a notícia de que a Espanha tinha descoberto um novo mundo, um novo continente, logo se espalhou. E quem eram os dois países mais poderosos da época? Portugal e Espanha. E aí a Espanha falou, não, esse novo mundo é meu, eu que vou dominar. E aí os dois começaram a quase que entrar em guerra, começaram a entrar em muita disputa entre um e outro. E aí os dois sabiam que se eles entrassem em guerra seria muito ruim para as duas partes. E aí então, para evitar um conflito, uma guerra entre os dois, a igreja intermediou um acordo, tá? Dividindo o mundo, as novas terras descobertas, em duas partes, tá? Para que ficaria cada parte? Uma parte para a Espanha e outra parte para Portugal. E aí, aqui a gente tem uma ilhazinha que se chama Ilha de Cabo Verde, tá? Fica bem nessa regiãozinha aqui. Então, a partir de 370 léguas da Ilha de Cabo Verde, seria criada uma linha aqui e outra linha aqui. Para que seriam essas linhas? Para separar tudo o que estaria para cá dessa ilha, dessa linha, né? Ela seria de domínio espanhol e tudo que estaria dentro dessa linha ficaria de domínio português, certo? Esse acordo, criado em 1494, ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. O que é isso? É um acordo feito entre Portugal e Espanha que dividia entre esses dois países as novas terras descobertas na América, na África e logo depois na Oceania. Tudo bem?
certo? Esses 2 países foram os únicos que entraram nesse acordo. Não levaram em consideração outras nações europeias, como Inglaterra, França e Holanda, que também não ficaram nada satisfeitos com o Tratado de Tordesilhas, porque eles ficaram de fora dessa divisão das novas terras. Tanto é que eles passaram a exigir o testamento de Adão. Aonde é que estava escrito na Bíblia que o mundo tinha que ser dividido apenas entre Portugal e Espanha? Não é mesmo? Então, essa divisão das novas terras descobertas ficou conhecido de Tratado de Tordesilhas, um acordo entre Portugal e Espanha. Inclusive, uma partezinha aqui, ó, do nosso país estava sob domínio português. Pessoal, eu vou parar por enquanto, Professor, tá? Na próxima aula eu rapidinho. continuo com vocês. Pois não, Renato? Vamos ver se vai dar tempo. Tipo assim, o Cristóvão Colombo, ele não sabia, ele achava que tinha chegado às Índias. Mas então isso quer dizer que a Espanha nunca tinha estado nas Índias antes? Não, Porque se ele estivesse lá, ele já ia saber. não, nunca chegou lá. Na verdade, eles já tinham ido por terra até as Índias, mas com as grandes navegações eles não chegaram até a ida de Américo Vespúcio. Mas Tá? então, se eles já tivessem ido por terra, Pessoal, ó, vai ele acabar a aula. Peraí, Renato, vai acabar a aula, faltam 15 segundos. Eu vou mandar outro link para vocês para tirar dúvida, certo? Tudo bem? Ô, Bia, eu te Vou mandei aí no encerrar agora. chat o documentário. Tá, eu vou olhar agora. E aí, meninos, vocês... Obrigada. E aí, vocês